Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao programa Networker, transformando o networking em negócios. E no episódio de hoje, dessa semana, trataremos um tema bastante relevante, que é a educação no Brasil, na visão do gestor educacional, dos profissionais que atuam nesse segmento de educação, mas também trazendo alguma dica para você que é pai, mãe, responsável ali pelo menor, pelo adolescente, que também estuda. Para tanto, convidamos o professor especialista Ariovaldo Folino, o professor Ari, da Comunica Tudo Educa, para tratar conosco esse tema aqui, tá legal? Então, já iniciaremos a nossa entrevista Networker de hoje. Professor Ari, muito obrigado por sua participação aqui no programa Networker, nesse bate-papo. Eu gostaria que você se apresentasse com um pouquinho mais de detalhes para o nosso público, né, que está acompanhando o Networker, por favor. Ok, Ronaldo, agradeço o seu convite, um abraço a todos os seus telespectadores. Eu sou o professor Ariovaldo Folino Júnior, sou publicitário de formação, doutor em comunicação e semiótica pela PUC São Paulo. Fui gestor e executivo de grandes instituições de ensino superior, trabalhei em agência de publicidade e desde 2001 milito na gestão da educação, trabalhando com educação, desde o segmento profissionalizante até o ensino superior, pós-graduação, educação corporativa. Então, milito muito hoje, há algum tempo, dentro da educação, da gestão, e desde 2014 também eu comecei a atuar como consultor na Comunica Tudo Educa, consultoria na qual sou presidente, e vemos atuando aí no Brasil inteiro desde então, Ronaldo. Perfeito, perfeito. Um excelente currículo, vocês puderam aí observar, grande especialista na área de educação, o nosso convidado de hoje. E iniciando as perguntas, que a nossa produção, com o meu apoio, nós preparamos, professor Ari, gostaria que explicasse a sua visão sobre a educação no Brasil, nesse atual cenário de pandemia. Como que você está vendo tudo isso? Poxa, Ronaldo, poxa, telespectadores, o momento é conturbado, né? Logicamente que a pandemia afetou a todos nós, a todos os setores, até a televisão, os programas, os empresários, todo mundo. Ninguém passou sem ter esse impacto. Só que a educação ela teve nuances de mudança, uma mudança muito rápida e necessária. Você imagine só que desde março do ano passado, de uma hora para outra entramos em pandemia. Os nossos modelos de aula, desde o ensino infantil, médio, fundamental, superior, pós-graduação, corporativo, a educação toda sempre foi baseada no presencial. E de repente não podia mais ocorrer. E aí o que aconteceu? Primeiro você teve uma separação, uma ruptura entre as escolas do poder público e do poder privado, O setor privado, muitos deles já tinham a tecnologia, a desenvoltura de trabalhar com EAD, com ensino remoto, e conseguiram aí, de certa forma, começar a planejar e executar isso. Quando você pensa no ensino da área pública, isso foi mais complexo e está sendo ainda. Mas mesmo na área privada, Ronaldo, na área da gestão, na área do ensino privado, você teve problemas do quê? Muitos empresários não tinham até então nas suas escolas fincado a tecnologia, começado a utilizar. Pensavam em tecnologia apenas num computador e numa impressora, nada mais. E a tecnologia que eu estou falando para você e para os seus telespectadores é tecnologia para metodologia de aula, para alteração da metodologia. E isso aconteceu, com perdão da palavra, a fórceps, a goela abaixo, com perdão da palavra. Por quê? Porque não teve outro jeito. As escolas tiveram que começar a desenvolver metodologias e começar a dar aula nesse sentido. Então foi uma ruptura muito grande, ainda está sendo um desafio muito grande, Ronaldo. Mesmo após um ano, há muitas escolas que ainda não conseguiram sequer, vamos dizer assim, atingir um patamar mediano aí nas suas práticas educativas atuais. Perfeito, professor Ari, perfeita a constatação, a análise. Eu mesmo, como pai de aluno, tenho um garoto de 9 anos
E realmente, né, percebemos essa dificuldade do gestor, né, do gestor educacional ali do colégio, ou mesmo da universidade, da faculdade, mesmo as instituições de ensino superior, né, que teoricamente deveriam realmente estar 100% preparadas, muitas sofreram impacto, né, pelo que eu entendi, inclusive na sua argumentação, mas o ensino infantil, o ensino fundamental, professor que não sabe, com todo respeito, não sabe operar a tecnologia, ou o colégio, a escola não está preparada realmente, não fez o investimento necessário, é nessa linha. Um tanto quanto bagunçado tudo isso, e hoje, passado aí quase 1 ano e meio, ainda vemos situação assim? Vemos situações ainda medianas, para não dizer terríveis, né? Você veja, você mesmo disse, alguns alunos, setor infantil, então os pais, ou mesmo no setor universitário, onde o aluno que paga, né, faz o custeio da sua educação, muitos deles tiveram que abandonar o estudo, por quê? Por conta das questões financeiras e econômicas que assolam o país, isso é fato. Só que muitos abandonaram porque estava confusa a escola. A escola estava com dificuldade de dar a você, né, a sua família, a você aluno, a condição de estudar. Porque veja, o professor, quando ele está lá para passar o seu conhecimento, né, e orientar os estudos do aluno, né, o fato de estarmos aqui mediado pela câmera ou presencialmente, lógico que presencialmente é muito mais efetivo, mas há condições, há técnicas para que a gente possa passar isso. Então, assim, as escolas não estavam preparadas em sua maioria e acharam que ia passar rápido, Ronaldo, e não passou. Né? Eu acho que tinha uma coisa assim, até o meio do ano resolve, e nós já passamos mais de 1 ano. Então, assim, hoje o que a gente vê ainda é as escolas correndo, tentando entender, tentando escolher a sua tecnologia, tentando planejar. Porque não é só, Ronaldo, escolher tecnologia e falar, funciona. Né? É necessário que haja um planejamento, uma capacitação, um direcionamento. É necessário que haja gestão, Ronaldo. Essa é a grande questão. Perfeito, perfeito. E na sua visão de especialista, quais são as tendências, no caso, que esse setor, né, educacional ele pode esperar? Existe aí alguma tendência mais forte ou não? E lembrando, para você, né, o nosso público, que é um gestor educacional, atenção, né, aqui um especialista realmente trazendo várias informações importantes e relevantes. Professor Ari. Ronaldo, veja, eu acho que a primeira e mais principal dica do que vai mudar para a educação a partir de agora é que há uma tendência de termos, né, a continuidade do que eu vou chamar aqui de ensino híbrido. O que é isso? É a mistura da presencialidade do ensino presencial com a tecnologia, seja ela o ensino remoto ou seja ela o EAD, que são coisas diferentes também, né? Mas todo gestor, toda a escola, então uma escola de idiomas, uma escola profissionalizante, um ensino infantil, um ensino fundamental, um ensino superior, né? As organizações nas suas instituições de educação corporativa devem cada vez mais se preparar para o uso das tecnologias, né? Ensinar a partir de agora, né, não será mais do mesmo modo. Por quê? Você tem que lembrar que a gente já está tratando nos bancos escolares, das instituições, né, com uma capacitação tecnológica maior. O indivíduo, a criança, quando nasce hoje, né, ela já vem se alfabetizando, entre aspas, tecnologicamente. Então, mexer com tecnologia, falar a tela é uma coisa muito simples, né, que ela se sente bem e ela busca isso, vai buscar cada vez mais. Veja os nossos adolescentes e mesmo nós adultos, quanto tempo não ficamos, né, nos nossos aparatos tecnológicos navegando e vendo as coisas. É cativante, é entusiasmante, é imersivo isso. Então, assim, para você que é gestor de ensino, gestor do setor educacional, tem que pensar e planejar com presencial e tecnologia, inclusive no ensino médio e ensino infantil, né? Lógico que daí não é ministrar aulas expositivas só via câmera, né? Hoje existe uma tendência também que é o que a gente chama de gamificação, que é o uso de jogos digitais para dentro da sala de aula, para o ambiente educacional, para você aprender. Então, por exemplo, você faz simulações de laboratório de química brincando, né? Você faz simulações de entendimento de políticas internacionais brincando num jogo, né? E lógico, né, e isso vários educadores, estudiosos já perceberam, que quanto mais você levar o lúdico,
mais fica agradável e mais capta, né, a educação e o que tem que passar. Acho que são essas as duas dicas principais, Ronaldo. Perfeito, professor. E somado a essas tendências, né, essas possibilidades, oportunidades que surgem, como que você vê a questão das práticas, né, do modelo de gestão atual? Você acredita, no caso, que eles estão realmente passando ou ainda passarão por uma transformação ainda maior? Ronaldo, eu acho que a pandemia trouxe um choque a todos os donos, mantenedores de instituição. O que aconteceu? Percebeu-se que a maioria dos gestores, né, que eu posso chamar que eles eram acostumados ao mundo analógico e não ao mundo digital. Quando eles se depararam de frente à necessidade do uso real das tecnologias, de uma inversão de papel, onde a tecnologia ela anda para e passo com eles se assustaram. E muitos, além de se assustar, perceberam que não tinham capacidade ou condição de planejar e organizar uma instituição de ensino para que a partir dessa organização pudesse convencer, educar, capacitar professores e alunos. Veja, em toda instituição, idiomas, profissionalizante, superior, não importa. O professor, por mais que ele tenha formação e saiba, ele precisa de um coordenador, de um gestor, de uma gestão superior que dê o direcionamento para onde as coisas têm que ir. Então, é fundamental que esse gestor, que muitas vezes não estava acostumado, e a maioria, eu posso dizer para você, em um grande espectro, não estava acostumado, né, não estava pensando que isso ia ter que correr tanto para poder empregar isso nesse momento, pegou despreparado. Né? Então, eu acho que assim, você gestor, né, que não tem segurança ainda na prática dos usos das tecnologias, vá se capacitar, né, vá entender melhor, né, divida com os seus pares, porque às vezes a sua dúvida também é de um colega, mas assim, está na hora de mudar a cabeça. O ensino tradicional, quadrado, aula expositivo, único exclusivo, eu penso que ele está com os dias contados e, por conseguinte, a gestão que pensar desta forma também, ela vai ter muita dificuldade para prosseguir e prosperar o seu negócio, Ronaldo. Perfeito, professor. Excelente direcionamento e informação aqui para todos que acompanham o programa Networker. Nós vamos voltar já, só um minutinho. Eu quero chamar agora o nosso painel, né, da Dica Networker, com o nosso colunista, especialista especial na dica de hoje, o professor Edmo, assim como o professor Ariovaldo Folina aqui, um grande especialista. O professor Edmo, nosso colunista de hoje, também um grande especialista aí, gestor na área educacional, executivo, né, nesse segmento. Professor Edmo, qual é a dica Networker de hoje? Olá, Ronaldo. Sempre um grande prazer estar com você, compartilhando dicas que possam contribuir com a área da educação. Hoje o assunto é sobre o mercado de trabalho e as faculdades ou universidades. Essas escolas sempre se deparam com discussões sobre os conteúdos dos cursos versus as demandas do mercado, que retratam um descompasso entre o que o aluno aprende na teoria e o que ele está exposto na prática. Com forte impacto sobre o público-alvo das escolas, procuramos aqui responder a seguinte pergunta: como aproximar a universidade ao mercado e convergir formação e qualificação? A resposta é complexa. Parte dela está na capacidade dessas instituições em promoverem sua transformação digital. Nossa dica Networker é direcionada para a transformação digital em faculdades e universidades. Primeiro, o planejamento deve promover a mudança da cultura organizacional, definindo objetivos voltados para a inovação e novos negócios. Com certeza, a economia digital oferece inovação aos negócios, que deve ser incorporada ao dia a dia dos cursos e das instituições, com diálogos entre elas e a sociedade. Segundo, abrir espaço para startups e ou parques tecnológicos, aproximando-as do mercado de Fab Labs, tendo as edtechs por foco principal ao fundirem educação e tecnologia. Resumindo, a transformação digital em escolas possibilita reduzir o hiato entre diploma e mercado de trabalho, que passa pela mudança da cultura organizacional, incorporando a inovação como um de seus valores. Recepção de startups e parques tecnológicos, disseminando conhecimento em parceria com o mercado. Soluções essas, quando implementadas, podem elevar o conceito das escolas junto ao MEC, com requisitos necessários para uma determinada avaliação,
Mas aqui, Ronaldo, já é assunto para outra dica networker. Então eu devolvo para você, meu amigo. Um grande abraço. Legal, ok, professor Edmo, grande abraço e obrigado aí por sua dica. Ari, tranquila a dica, gostou? Excelente dica, dessas dicas que a gente se faz aí no dia a dia na nossa gestão no mercado de profissional, Ronaldo. Legal, legal, bacana. Ari, seguindo aqui então o nosso bate-papo, até complementando um pouco mais, né, a sua fala anterior aí, antes do painel da dica, é importante no caso esse acompanhamento por parte, logicamente que aqui nós estamos dando uma visão maior para a questão do gestor educacional, mas o que você pode sugerir também nesse aspecto, né, de busca dessas tendências, dessas mudanças aí de prática, para quem é, no caso, o cliente, né, a família. Uma diquinha só para a família. Veja, não se assuste, é a primeira dica. Eu acho que a grande questão que a pandemia trouxe, Ronaldo, é que teve a necessidade de incluir a família, os irmãos, os personagens da casa dentro do estudo. Porque imagina, a criança, o adolescente, você, universitário, está lá estudando e ao mesmo tempo está acontecendo na sua casa, pai, mãe, cachorro, a vida continuando. Então você teve que incluir. Então assim, a dica é acalmar, né? Acreditar que a educação mediada ela é boa. Então você que hoje está tendo aulas remotas, né, como nós falando aqui na televisão, né, mediada por uma câmera, acredite, aquele professor que está por trás das câmeras, ele tem condição de continuar passando os seus conhecimentos e orientar você nos seus estudos. Então tenha calma e acredite, a educação ela é fundamental, Ronaldo, mediada ou não. Legal, ótimo. Olha aí, uma dica então para você também, que é o pai, a mãe, ou o responsável aí pela criança, pelo jovem, além de trazermos a visão do gestor educacional. Ari, e o professor, o docente, né? A prática desse professor muda, não muda, deve mudar? Como que vocês orientam nesse sentido? Veja, Ronaldo, primeiro a gente tem que lembrar que para todos vocês que são professores ou querem ser professores, ele vai buscar uma formação. Né? Então ele busca uma formação na universidade, na pós-graduação, faz especialização, mestrado ou doutorado, cursos de capacitação. Acontece que a nossa formação hoje no Brasil, ela tangencia as questões da tecnologia, do uso dessas novas práticas. Né? Há a formação, há o conhecimento, mas não havia efetivamente a prática. O que aconteceu? Com essa alteração da pandemia, de uma hora para outra, você, professor, o que aconteceu? Se viu no meio desta confusão, né? Se o gestor teve que se pensar e se organizar como fazer, você, professor, teve que repensar as suas aulas, de como ministrar suas aulas, olhando para a câmera. Uma coisa é eu dar aula olhando para você, outra coisa é eu dar aula olhando para a câmera e tantos outros alunos vendo a gente. Então, o que mudou e está mudando no professorado? Aquele professor que, logicamente, tem conhecimento teórico, ele tem que buscar um pouco mais de capacitação prática. Então, há, por exemplo, os municípios que estão fazendo capacitação para os professores da rede para ajudar, né, essa desenvoltura e essa noção maior de utilização da tecnologia, e a rede privada também investindo nisso, Ronaldo. Então, eu vou dizer assim, que uma educação quase que corporativa, né, a instituição de ensino não é uma corporação propriamente dita, mas ela está investindo no profissional, e aquelas que ainda não estão investindo devem investir, porque professor é fundamental. A tecnologia não vai substituir o professor. A tecnologia vai andar para passo com o professor e vai necessitar, Ronaldo, de um outro modelo de professor. Um professor que use a tecnologia como amiga, né, como um aparato que vai ajudar o aluno a conduzir essa aprendizagem. Vou dar um único exemplo hoje para você ver como a tecnologia e o uso é encantador, Ronaldo. Imagina um professor que está dando uma aula de história da arte e falando da Mona Lisa, de quadros, de pintura, e você nunca viu aquilo. E com um clique você entra no Museu do Louvre em Paris, na França, e visita o museu e vê as obras. Isso é o uso de tecnologia dentro da aprendizagem. Então o professor contextualiza, explica, fundamenta e dá a você, aluno, a possibilidade do quê? De ver aquilo em tempo real junto com a explicação. Então isso é que as escolas precisam buscar. Ou seja, há uma alteração de metodologia, Ronaldo. A metodologia tem que mudar. E muitas vezes o gestor e o professor sozinho não conseguem mudar isso. Às vezes precisa de uma visão externa e por isso que a gente também incentiva
quando necessário, sentindo essa necessidade, procure uma consultoria especializada em gestão educacional, que a gente pode ajudar você a encontrar o melhor modelo, né, nesse momento de pandemia. Perfeito. E vocês da Comunica Educa, né? No caso, como que vocês veem essa situação do orçamento, né? Falamos aí da questão da tecnologia, do preparo, do investimento, também na parte de treinamentos, capacitação, reciclagem para esse professor. Sabemos que ele também tem que buscar isso por conta dele, claro, né? Não depender apenas Sim. do empregador, do gestor educacional, mas as instituições de ensino em geral. Existe um movimento realmente para começar a dar mais atenção em termos de orçamento para essa situação ou ainda não? Veja, Ronaldo, aquelas instituições que ainda não perceberam que já deveriam ter começado a fazer isso, elas estão ficando para trás, né? Ou seja, no orçamento, no seu budget, no seu planejamento financeiro, há de que se deixar uma parte de investimento para o professorado, uma parte de investimento para a gestão. Por quê? As mudanças são rápidas, né? E se você pegar como exemplo outros países, como Estados Unidos, Europa, Canadá, né, eles estão muito à frente do uso da tecnologia já. Para você ter uma ideia, né, lá já faz anos que há universidades inteiramente virtuais. Aqui no Brasil, há pouco tempo isso começou. Então, assim, as instituições de ensino precisam prever isso. Investir no seu funcionário, Ronaldo, é investir na própria instituição. Ok. Professor Ari, especialista aqui em educação, trazendo esse conteúdo super rico. Professor, e o perfil do aluno? Mudou? O perfil do aluno, ele mudou e vem mudando mais rápido do que a pandemia, viu, Ronaldo? Porque o aluno, ele, com a abertura do seu conhecimento, né, com essa multiplicidade de informação que a gente tem na televisão, que a gente tem no tablet, na internet, no smartphone e tudo mais, o aluno tem acesso a muito conteúdo. Então, ele começa a ser mais exigente. Não basta, né, um professor ir lá e dar um conteúdo raso, porque esse conteúdo raso ele tem acesso no que a gente chama no Dr. Google ou em qualquer outro provedor de pesquisa. Então, o perfil do aluno está mais exigente, o aluno hoje, ele precisa ter a sua atenção mais do que nunca, né, capturada. Então você tem que dizer para ele o que lhe interessa, mostrar exemplos reais, não adianta levar apenas uma teoria e deixar a teoria, né, no ar. Ele gosta de ver a prática, ele gosta de ver a veracidade das coisas. Então você precisa encantar o aluno. Se você não encantar o aluno, não conduzir o aluno, né, e perceber que o que ele está precisando não é só um professor que dite, né, conhecimentos ou conceitos, mas que oriente os estudos dele, que aquela aula é simplesmente o start e que ele pode ser, né, conduzido para ampliar isso depois, né, é um perfil desbravador, eu diria, Ronaldo. O aluno hoje é exigente e desbravador. Perfeito, professor. Diante desse cenário, eu caminhando aí já para a reta final da nossa entrevista, do nosso bate-papo Networker de hoje, eu gostaria de perguntar o seguinte, qual, no caso, a importância da educação tão tratada nesse programa de hoje para a formação, seja uma reciclagem, um aperfeiçoamento do empresário, de quem realmente emprega no Brasil, né? Do executivo. Qual é a sua visão em relação a isso? Da importância da educação para a formação desses empresários ou empreendedores? Sim. Veja, para você empresário, empreendedor, mantenedor de escola, você, por mais que seja o dono daquele negócio, daquela instituição de ensino, você também é um profissional ali envolvido. Não adianta você, né, por mais que você tenha conhecimento e anos de experiência, muitos deles têm, né, já uma trajetória muito larga, as coisas mudam. Então, para você também é importante você se reciclar. Buscar escolas de negócios, escolas, né, e corporações que fazem educação corporativa, né? Há instituições especializadas em dar conteúdos diferenciados para grandes executivos. Então, para você que se vê nesse patamar, que está enquadrado no que a gente está falando aqui, também vale a pena estudar. Estudar é fundamental, estudar nos mantém rico, estudar nos enriquece, estudar nos move a vida, Ronaldo. Eu acho que essa é a grande questão. Legal, ótimo. Olha aí, move a vida, estudar, a educação move a vida
Parabéns, realmente aí uma bela explanação, uma verdadeira aula, como um bom professor, né? A gente espera de um bom professor realmente. Temos aqui um grande parceiro da TV Osasco, que é a Ágil Escola de Negócios, que trabalha aí com conteúdos especializados. Então aí é um grande parceiro também. E no caso da Comunica Tudo Educa, né, que é a sua consultoria especializada nesse segmento da educação, eu, sem citar nomes, claro, né, de clientes, não há necessidade disso, mas o que o professor tem visto de pontos principais que, assim, talvez pontos a melhorar, né, nessas consultorias, nesse último ano e meio aí com a pandemia, sim. Quais são os pontos principais que o professor tem observado? Veja, foco na administração. Então, administrar, né, é muito mais que olhar só o financeiro, muito mais que olhar só o pedagógico, é olhar como um todo. Né? Então, as escolas têm se diferenciado porque estão olhando como a administração como um todo, elas estão se diferenciando porque estão buscando profissionais que estão atentos a essas mudanças, perceberam que não adianta ficar com profissionais que não estão acompanhando essas mudanças e não estão preparados. As escolas estão lutando, mesmo com orçamento reduzido, para já projetar o ano que vem, porque veja, uma escola, o que ela está fazendo hoje, se ela é uma escola com uma boa gestão, ela já projetou o ano passado, mesmo com a pandemia. Agora é hora de você, que é gestor, estar planejando o ano que vem. Este ano já está posto. Os problemas que temos com vacina, com a questão da pandemia, já está posta. Então, o diferencial e o que a gente vê agora de algumas escolas se diferenciando é planejamento e gestão, Ronaldo. Perfeito, perfeito, professor Ari. E caminhando aí para a reta final do nosso programa Networker, nenhum convidado sair daqui sem deixar a sua dica de ouro, aquela cerejinha do bolo. E eu gostaria então de lhe pedir que deixasse essa dica para o gestor educacional que está acompanhando, ou para o profissional que atua em instituições de ensino, por favor. Veja, entendam vocês, gestores, profissionais, pais, alunos, todo mundo. Educação move a vida, educação é algo fundamental. Educação torna a gente um sabedor, torna a gente ter um conhecimento maior e conhecimento ninguém tira da gente. Conhecimento é a base estrutural de uma sociedade, de um grande país. Então você que é gestor, acredite na educação, continue acreditando, acredite nos seus profissionais, acredite que educar, ensinar e você, aluno, aprender é fundamental, Ronaldo. Perfeito, professor Ari, e além disso também, não esquecer de fazer a sua previsão orçamentária, né? Guarda aí uma verbinha, no caso, para você investir na educação e na tecnologia, que é muito importante, né, professor? Sem dúvida, hoje em dia é fundamental. Legal, legal, ok. E com isso, né, nós agradecemos a sua presença, professor Ariovaldo Folino, da Comunica Tudo Educa, consultoria especializada no segmento de educação. Muito obrigado em nome do programa Networker por ter dado essa aula aqui para nós hoje. Eu que agradeço, Ronaldo, agradeço vocês, telespectadores, estou à disposição quando precisar de novo e até mais. Legal, ok. Pessoal, então encerramos aqui mais um programa Networker, transformando o networking em negócios. Até a próxima semana com um novo tema relevante. Sintam-se abraçados.